Olá pessoal, vamos para mais um momento de reflexão acerca da palavra de Deus e dessa vez eu quero falar sobre os desigrejados, pessoas que não têm vínculo com denominação evangélica nenhuma, que não têm vínculo com instituição religiosa nenhuma e que têm sido chamadas de desigrejadas por aquelas pessoas que têm vínculo denominacional, que tem vínculo com instituição religiosa. E eu quero falar abertamente aqui que chamar essas pessoas que não têm vínculo denominacional com instituição religiosa de desigrejadas por causa disso é sem sentido, porque o termo igreja na Bíblia nunca foi usado pelo Senhor Jesus nem pelos apóstolos para se referir a lugar nem a instituição religiosa, nem a denominação evangélica. O termo eclesia no grego, igreja na nossa língua, sempre foi usado pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos para se referir a pessoas salvas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus. E nunca para se referir a lugar, denominação evangélica, instituição religiosa. Eu separei aqui alguns textos para comprovar isso. O primeiro texto é esse que está na tela. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. O apóstolo Paulo, se referindo a Áquila e Prisca, disse: Áquila e Prisca vos saúdam, como também a igreja que está em sua casa. A igreja que estava na casa de Áquila e Prisca não era um prédio que estava na casa desse casal. Não era uma denominação evangélica que estava na casa desse casal, mas pessoas salvas que ali congregavam com esse casal, que ali se ajuntavam com esse casal para o estudo da palavra, para o culto ao Deus vivo. Então veja que o termo igreja aqui, eclesia no grego, está se referindo a irmãos salvos que congregavam com esse casal, Áquila e Prisca. Outro texto, Filemon, capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. O apóstolo Paulo, se dirigindo a Filemon, o saudou, como também a irmã Áfia. Ele cita por nome Arquipo, chama de nosso companheiro, e também ele fez menção da igreja que estava na casa de Filemon, que com certeza não era um prédio que estava ali na casa de Filemon. Não era uma denominação evangélica a quem o apóstolo Paulo dirigiu saudações. Não era uma instituição religiosa, mas pessoas, irmãos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que congregavam naquela residência com Filemon, a irmã Áfia, Arquipo e outros. Mais uma vez o termo eclesia, igreja, usado para se referir a pessoas e não a lugar, nem a instituição religiosa, muito menos a denominação evangélica. Vamos ver Colossenses 4, versículo 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Paulo recomendando aos receptores da carta: saudai os irmãos que estão em Laodiceia,
e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. A igreja que estava na casa de ninfa certamente não era um prédio, certamente não era uma instituição religiosa, mas pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, habitadas pelo Espírito Santo de Deus, pessoas cujos nomes estavam escritos no livro da vida. Quer ver outro texto interessante? Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O Senhor Jesus foi claro nesse texto. Ele deixou o lugar do ajuntamento, o lugar de congregar em aberto. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Ele não disse quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome nesse lugar ou naquele lugar, ou debaixo daquela placa, naquela instituição, nessa denominação. Ele deixou em aberto. Ele disse onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu presente no meio deles. O lugar é um detalhe. O importante é estarmos reunidos em nome de Jesus ao Deus e Pai do Senhor Jesus. Aí, aqueles que têm vínculo denominacional, vínculo com o sistema religioso, com a instituição religiosa, vão dizer assim, mas lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de muitos. E eu vou pegar esse texto aqui, que não está querendo aparecer, mas é aquele texto que diz assim, não deixemos a nossa congregação, como é costume de muitos. E quem foi que disse que as pessoas que não têm vínculo denominacional não congregam? Elas não congregam dentro de instituição religiosa. Elas não congregam em denominação evangélica. Elas não congregam debaixo de placa. Elas não congregam debaixo de CNPJ. Mas elas congregam em residências. Como os irmãos citados aqui, que congregavam na casa de Filemon, congregavam na casa de Áquila e Prisca, congregavam na casa de Ninfa. Como nós vimos aqui, a igreja primitiva, ela congregava em residências. Não tinha esse negócio de templo, lugar oficial de culto. Mas Luiz, e aquele templo que a gente vê tantas vezes mencionado no começo, principalmente do livro de Atos, aquele templo nada mais era do que o templo dos judeus, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E depois que ele foi destruído, Deus não mandou ninguém edificar mais templo algum. Você não vai ver os apóstolos edificando templo nenhum, nem incentivando ninguém, nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum ancião, nenhum bispo a edificar templo algum. A igreja primitiva, ela congregava em residências. A multidão estava dividida em grupos, congregando em várias residências, estudando a palavra, louvando ao Senhor, orando a Deus, servindo ao Deus e Pai do Senhor Jesus. Então, chamar de desigrejados aqueles que não têm vínculo denominacional, que não têm vínculo com instituição religiosa, só por esse motivo é sem sentido. Porque igreja é a pessoa salva de verdade e não um lugar, e não uma instituição religiosa, e não uma denominação evangélica. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo
20, no versículo 20, diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Veja que o maior líder, talvez, que o cristianismo teve até hoje, ele ia pelas casas ensinando o evangelho. Ele não deixou de anunciar nada que útil seja publicamente pelas casas. Ele pregava em lugares que comportavam mais gente, mas ele também ia nas casas pregando o evangelho e ensinando a palavra a todos. Você consegue imaginar algum desses showmans evangélicos que cobram fortunas para pregar 1 hora e meia de relógio? Você consegue imaginar esses homens indo em residências, pregando gratuitamente, ensinando a palavra? Eu não consigo imaginar. Porque o negócio desses homens é com multidão. O negócio desses homens é com altos valores que cobram para ministrar. Sabe por que os que não têm vínculo denominacional, os que não têm vínculo com o sistema religioso, com instituição religiosa, incomodam tanto o sistema religioso? Porque eles não dão lucros para o sistema religioso. Eles não dizimam lá dentro. Eles não compram o tijolo ungido que é vendido lá dentro. Eles não compram o óleo ungido que eles vendem lá dentro. Eles não geram lucros para o sistema religioso. Por isso que o sistema religioso odeia aqueles que servem a Deus sem vínculo denominacional. Tudo que eu preciso, que você precisa para servir a Deus é tão somente passar pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E não por denominação. Meu relacionamento com Deus não passa por denominação evangélica, por instituição religiosa nenhuma, passa somente pela pessoa do Senhor Jesus. Como nós já vimos aqui, e eu vou pegar novamente esse texto para deixar bem claro aqui. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele não disse onde estiverem 2 ou 3 reunidos nessa denominação, naquela instituição religiosa, onde está essa placa, onde está esse CNPJ. Ele não falou nada disso. Ele disse onde estiverem reunidos em meu nome. Nosso relacionamento com Deus passa somente, exclusivamente, pela pessoa bendita do Senhor Jesus. E não por denominação evangélica, por instituição religiosa nenhuma. Então, eu sou uma pessoa que não tenho vínculo denominacional, eu não tenho vínculo com instituição religiosa nenhuma, mas eu tenho relacionamento pessoal com Deus pela fé em Cristo. E eu congrego com irmãos na fé. Não onde está aquela placa, não naquela instituição religiosa, não naquela denominação evangélica, mas onde os irmãos combinarem comigo. Seja na minha casa, seja na casa de um deles, seja numa praça, seja em um parque, seja na beira de um rio, seja em qualquer lugar que for, contanto que seja um lugar apropriado, que nos ofereça as condições para nos concentrar no culto, no estudo da palavra principalmente, para a honra e glória do nome do Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, qualquer coisa, concordando ou discordando, pode comentar, deixar seu comentário e vamos trocar uma ideia. Mas esse negócio de quem tem vínculo denominacional ficar chamando quem não tem vínculo denominacional de desigrejado é totalmente sem sentido. Igreja não é denominação evangélica. Igreja não é instituição religiosa. Igreja é o povo de Deus, que se chega a Deus pelo caminho que Deus fez, o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus não disse, ninguém vem ao Pai senão pela denominação.
Ninguém vem ao Pai senão pela instituição religiosa. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nossa relação com Deus passa somente pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.